Nessa aula vamos falar sobre pseudoclasses, que é uma maneira inteligente que o CSS utiliza para estilizar a sua página. Ele entende a estrutura do seu HTML e consegue te fornecer algumas funções dinâmicas. Então vamos entender primeiro a estrutura do nosso HTML. Voltando aqui à nossa página de index, eu tenho uma estrutura principal e nessa estrutura principal eu tenho artigos repetidos aqui. Então eu tenho 3 artigos. Ok. Eu quero estilizar o primeiro artigo de uma forma, o último artigo de uma outra forma e todos esses artigos aqui de uma maneira que obedeça um critério, tá? Eu quero um artigo com um fundo, uma cor de fundo e o outro com uma outra cor de fundo, para ajudar aqui o meu usuário a entender quando que eu estou mudando de artigo na minha página. Então vamos lá. Como que eu posso fazer para estilizar o meu primeiro artigo? A gente já viu aqui algumas possibilidades. Eu posso definir uma classe, eu posso definir um ID, mas agora a gente vai usar as pseudoclasses para editar artigos. Então eu quero criar uma pseudoclasse, vou colocar aqui no meio, para artigos. Então artigo, e eu quero que ele pegue o primeiro artigo, então first child. Lembra quando a gente falou lá no começo que a gente tem essa estrutura de relacionamento parental entre as tags? Aqui a gente está utilizando justamente essa conotação. Então, first child, e aqui ele me permite definir uma margem. Eu quero editar de uma forma que o meu primeiro artigo crie uma margem um pouco maior para o meu título do blog aqui, tá? Então eu vou colocar aqui de 50 pixels uma margem e olha só, ele se afastou um pouco mais aqui do meu título, tá? Se eu aumentasse isso aqui para 150, por exemplo, ele ia se afastar ainda mais. Vamos deixar aqui com 50. Agora eu tenho que editar também o último para que ele tenha uma margem para o meu rodapé aqui, né? Então eu vou pegar o último artigo, article last child, e o Copilot aqui já me ajuda, ele já entende que eu quero definir essa margem. Olha só que legal. Então eu estou colocando aqui esse margem bottom, que é a margem de baixo, de 50 pixels. Se eu salvar aqui, ele vai dar essa margem aqui, esse espaço a mais. Maravilha! Agora eu quero colocar uma cor de fundo que me ajude aqui a diferenciar quando eu estou entre um post e outro post, quando eu estou alternando. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, deixa eu definir aqui no meio, article, e para qualquer um dos filhos eu vou definir aqui um estilo, tá? Eu não vou colocar margem não. O que eu quero colocar é uma imagem de fundo, tá? Então, uma cor de fundo. Então eu vou colocar o background color e vou definir aqui uma cor bem chamativa para a gente conseguir ver aqui, esse aqua, por exemplo, tá? Essa função me permite definir um dos filhos. Por exemplo, eu posso colocar aqui o filho 1 vai ter essa cor diferente e ele vai pegar aqui o primeiro post. Posso definir que é o filho 2 e ele vai pegar aqui o primeiro post. Mas esse tipo de edição fica muito fixo, né? Ele sempre vai pegar o primeiro ou o último, ou o que eu defini aqui nesse número aqui de index. E eu não quero isso, eu quero um negócio mais dinâmico, tá? Então eu quero, por exemplo, que ele pegue alternado. Eu posso definir aqui para ele pegar alternado todos os números ímpares. Ele vai pegar aqui o primeiro, vai deixar o segundo passar e vai pegar o terceiro, ou todos os números pares, né? Então ele vai pegar aqui, nesse caso,
só um segundo artigo. Se eu tivesse mais um artigo, por exemplo, vou vir aqui e vou criar mais um artigo. Esse artigo será o quarto. Ele vai editar aqui sempre os números pares. Então isso te dá uma ideia de como o CSS consegue entender ali toda a estrutura da sua página e te dá algumas funções para editar isso de maneira dinâmica. Esse caso aqui, por exemplo, seria muito legal se a gente estivesse trabalhando ali num grid, né, que a gente vai ver mais para frente no nosso curso, e listando ali uma tabela com essa variação de cores para ajudar o usuário a entender quando que eu estou tratando de cada um dos posts, cada uma das linhas daquela tabela.